Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje irei abordar um tema bem polêmico, um tema, gente, que está sendo, na verdade, muito preocupante. O calor do verão, esse sol forte, esses dias abafados, esse calor excessivo de 40 graus. E será que as nossas suculentas irão suportar tanto calor, tanta umidade e tanto sol forte? Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Gente do céu, aqui, né, falar desse jeito é bem corriqueiro. Gente do céu, quando algo, né, está assim fora do controle. Nossos verões estão sendo cada vez mais quentes. A gente está tendo muitos dias ensolarados. Olha só o sol, gente. Coisa mais linda, né? Isso é lindo. Para quem está lá na praia, para quem está de férias, curtindo. Agora, para quem precisa trabalhar e quem tem um jardim de suculentas assim tão grande, isso é muito preocupante. E para você que já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. E agora nós temos a novidade, que é o botão de ripar. Ele fica ao lado dos comentários, é só você arrastar para o lado e deixar os pontos. Esses pontos irão ajudar, gente, ao YouTube entender que o vídeo é relevante para ser compartilhado com mais pessoas. E eu tenho recebido, gente, muitos comentários com pessoas reclamando do excesso de calor aqui no nosso país, né? Nós estamos tendo, assim, temperaturas muito elevadas, próximas do 40 graus, passando até alguns municípios, alguns estados passando do 40 graus. E, infelizmente, suculentas, elas sentem muito todo esse calor. Aqui é um lugar, um cantinho aqui no meu cultivo, gente, que pega muito sol. Eu tive que trocar praticamente quase que todas as suculentas daqui. Deixei algumas que eu vi que estavam bem e outras eu retirei. Coloquei alguns cactos, que a gente sabe que cactos são mais resistentes ao calor, ó. Mas esses todos aqui, eles já estavam bem adaptados, tá? Porque se eu trazer, mesmo sendo cacto, gente, eles não estando adaptados e colocar nesse sol da manhã aqui, que já está de torrar, eles queimam, tá? Então, você tem que tomar cuidado aí com as suas plantinhas, mesmo sendo suculentas de pleno sol, elas têm que estar adaptadas, porque senão vão queimar, não adianta, vão queimar e você vai perder a espécie. E agora são 9h30 da manhã, gente, o calor já está insuportável. Na verdade, 8 horas já está insuportável. Então tem que procurar assim, ó, locais mais sombreados para estar gravando para vocês. A gente vê que o sol, a cada ano que passa, ele está ficando mais quente, os dias estão ficando mais abafados. E o nosso verão está ficando insuportável, mesmo aqui no sul, que para nós aqui a temperatura é mais amena e é sempre mais refrescante. Então imagina você que mora aí, né, no norte do país, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Manaus, gente do céu, eu fico imaginando como é difícil para vocês o cultivo de suculentas. A gente começa a perceber que realmente o clima ele influencia e muito no cultivo. Então, se a gente, né, continuar assim com os anos passando e o verão sendo cada vez mais abafado e mais quente, infelizmente a gente vai ter que fazer uma seleção das plantinhas para poder cultivar, gente. Porque não, olha, eu já perdi várias esse verão, E assim, ó, foi pouco tempo, porque o nosso dezembro foi bem fresquinho. Início de janeiro foi muito fresco. Meados de janeiro para cá que começou a esquentar. Então a gente está praticamente com um mês aí de calor mais excessivo. E eu perdi várias plantinhas, já que infelizmente por causa do excesso de calor, nem o excesso de água. Porque a maior parte, gente, elas não estavam com substrato úmido, não foi porque eu reguei demais, e sim pelo abafamento e o calor mesmo, o calor excessivo que elas não estão acostumadas. Como as minhas plantas, elas são acostumadas sempre, né, durante o dia, às vezes tem um pouquinho de calor, mas à noite é bem fresquinho, e com essa mudança de clima, agora até mesmo a noite está sendo abafada, elas estão sentindo e muito. Então eu vejo, gente, que a gente vai ter que sim fazer uma seleção de suculentas, de espécies de suculentas. No outono, inverno, primavera a gente vai conseguir cultivar, agora no verão vai ser bem difícil. E infelizmente é algo que a gente não consegue controlar. Tem um ventinho bem gostoso aqui, não sei se vocês conseguem perceber, até ouvir aí no vídeo.
mas o sol está muito escaldante. O problema também desse vento, gente, é que ele resseca muito o substrato. E o sol quente, isso faz com que o substrato seque muito rápido e a suculenta também, né, se desidrate muito rápido. Isso faz com que o quê? Que elas ressequem e que elas queimem muito fácil. A gente percebe que elas estão até descoloradas, olha só. Elas não estão com aquela coloração intensa, bonita do outono e inverno. Elas ficam assim, coitadas, né? Eu percebo também que eu vou ter que, com o passar do tempo, já começar a usar o Sombrite. Já estou usando o Sombrite lá no meu berçário e com certeza, talvez, no futuro, essas suculentas que eu cultivo aqui no outono e inverno, no verão não vão ser mais possíveis. Elas estão sofrendo bastante e eu estou tendo bastante perdas de suculentas com esse calor. Aí eu fico pensando, né? Poxa vida, a gente só tem 3 meses aqui de abafamento e de sol forte. Eu fico imaginando vocês aí, né, na Bahia, no Pará, né, Pernambuco, essa parte aí, até menos mesmo em Minas Gerais, que é mais quente, mais seco. Gente, olha essa cigarra. Ô, Senhor, que alto, né? Cigarra tá contente, tá feliz, tá louvando a Deus pelo dia, né? A gente agradece também, mas a gente sabe que tem algumas, né, excessos nesse sol tá demais. Então, como eu tava falando, eu fico imaginando vocês aí praticamente o ano inteiro nesse calor excessivo, nesse abafamento, nesse sol forte, o quanto é difícil cultivar suculenta. E aqui, ó, aqui, gente, eu já, né, comecei colocando o Sombrite, vi necessidade, porque, como eu falo sempre para vocês, né, no verão eu nunca limpo aqui o plástico. Eu coloco o plástico sempre no mês de abril, maio, e deixo ele sem fazer a limpeza, porque daí chega no verão, ele tá sujo, entre aspas, mas ele fica deixa eu ver, numa luminosidade ideal para as minhas plantinhas. Porém, esse ano choveu muito, a gente teve o período ali, não sei se vocês lembram das queimadas, que teve, né, as queimadas, teve muita cinza, então sujou muito. Eu tive que lavar, tava muito escuro. E lavando, né, com esse sol forte, gente, o que vai acontecer? Todas essas plantinhas iam queimar. Aí eu decidi, então, né, lavei e coloquei o Sombrite vermelho. Eu, assim, tô gostando bastante, tô achando, assim, que o uso do Sombrite aqui eu tô usando 30% só, tá? De repente você aí tenha que usar uns 50%. Então eu recomendo para você que mora nas partes mais quentes aqui do Brasil, do nosso Brasil, até mesmo de fora do Brasil, né? Porque eu tenho muitos seguidores de fora do Brasil também, que o calor é excessivo, que tem muito sol, gente. Eu recomendo, usem o Sombrite, né, no verão. De repente você vai ter que usar o Sombrite o ano inteiro. Para mim aqui vai ser mais no verão mesmo, no outono e inverno eu não vou precisar, tá? Então, recomendo, usem para você proteger suas plantinhas, para você poder cultivar e dar o mínimo de conforto para essas lindezas, né? Senão a gente não vai conseguir mais cultivá-las. Elas vão queimar, né? O calor excessivo, às vezes nem é só o sol, mas só o abafamento, o calor, isso já ajuda a elas fungarem. Então eu estiquei ele bem esticadinho aqui, ó. E eu percebi até que algumas plantinhas, elas, né, se renovaram, estão começando até a crescer mais miolinho, ficaram mais coloridas, estão ficando mais coloridas, ó, com as bordinhas bem vermelhinhas. Então foi tudo de bom. Então assim, gente, uma coisa, né, gente, eu cultivo suculentas eu comecei a cultivar suculentas em 2014, 2015, 2013. 2013 começaram a aparecer. Então, eu comecei mesmo com o cultivo foi 2014, 2015. Eu nunca precisei usar Sombrite, tá? Com as minhas suculentas, mesmo no verão. Eu nunca precisei. Então, a gente vê que o clima está mudando muito. E a gente vai ter que tomar, sim, algumas medidas para que nesse período do calor a gente consiga mantê-las vivas, né? Porque a gente vê que tem suculentas aí da mesma espécie que da gente, que estão super bem. Mas às vezes o clima ele é mais ameno, ele não é tão quente quanto o da gente, né? Apesar de eu morar no sul, mas a minha região onde eu moro é mais litorânea, então é perto de praia, é mais quente. Aqui a gente mora no Vale do Itajaí, aqui é muito quente, é muito abafado. É uma região que também
que nos meses ali de setembro, outubro, costuma dar muita chuva, a gente tem bastante cheias aqui, então é um clima bem abafado mesmo, é diferente até da praia. Quando a gente chega lá na praia, lá, exemplo, hoje é para dar aqui 37 graus. Na praia, provavelmente vai dar 34, 35. É sempre 2 a 3 graus mais fresco. Então, tu vê, esse abafamento, gente, ele é crucial. Ele realmente, ele judia, né, com as nossas plantinhas. Ó, aqui ela tá bem mais à sombra. Olha só, ela pega só a luminosidade, essa crassula, é uma crassula que é de sol pleno, mas para vocês verem que agora nesse período a gente, né, tem sim que cultivar elas mais à meia sombra para poder dar certo. Olha só, essa também, gente, ela tá praticamente só com a luminosidade, olha como ela está bonita. Então agora aqui, ó, deixando algumas dicas para vocês, ó, de plantas que seriam ou que são de sol pleno, mas que no verão não são mais de sol pleno. No verão, a gente vai ter que cultivá-las à meia sombra, né? Ou praticamente só com uma luminosidade mesmo para mantê-las vivas. Outro que sentiu bastante, gente, o meu Sedum Rintone. Gente do céu, tô com meu coração na mão. Tava tão bonitinho, tão fofinho, tava uma lindeza só. E olha só a situação dessa belezura. Borrifei também agora, né? Estou borrifando a terra de atomácea, mas eu vejo que eu vou ter que cultivar ele, porque ele estava mais aqui, ó. Ele estava mais nessa beiradinha aqui. Agora eu vou colocar ele bem aqui no cantinho. E ele vai ficar realmente aqui só com a luminosidade, né? E espero que ele aguente o início do outono, que o outono começa mês que vem, no mês de março. E com certeza lá, talvez ele comece a soltar os brotinhos novamente. Então a gente tem que estar cuidando sim das nossas plantinhas. E o verão, ele está realmente escaldante e está realmente muito, né, deixando as nossas plantinhas aí muito debilitadas. Um exemplo, gente, essa Echeveria multicaulis que eu estava cultivando lá na minha bancadinha vermelha, lá do outro lado, lá onde eu estava filmando, né? O grilo estava todo vapor. Então, tirei de lá, gente, e trouxe para cá. Porque se eu deixasse lá, olha as folhinhas como já estava amarelando, não ia dar certo. Eu sei que eu ia perder a planta, então trouxe para cá, que ela fica mais aqui na beiradinha, ó, aqui, ó, agora já perto das 10 horas da manhã, então ela já vai pegando um solzinho filtrado. Nós temos o sombrite aí agora, né, para estar ajudando. Várias plantinhas eu trouxe para cá, essa eu deixei mais lá no cantinho, vi que começou a estiolar, trouxe um pouquinho mais aqui para beirada. E olha só, gente, essa rubro marginata, olha só, queimando as folhas, tá vendo, ó? Queimando, fungando as folhas. Isso é o excesso de calor. Agora, gente, o que eu fiz foi borrifar um pouquinho de terra de atomácea nelas. Eu estou borrifando a terra de atomácea, que é uma outra estratégia que eu estou usando aqui. Estou usando também o sulfato de cobre, né, para evitar fungos. Então, assim a gente vai fazendo, né? A gente vai mudando o cultivo e vai compartilhando com vocês, mostrando o que está dando errado e o que está dando certo. Eu estou escondendo bastante plantas, gente, desse sol forte, mas nós temos aquelas bem resistentes, né? Que ficam aqui, ó, nesse calor, nesse vapor, nesse sol forte o ano inteiro. Essas são as guerreiras. Então, o que que eu penso, né? Eu estou pensando, gente, em simplificar o meu cultivo. Quero adquirir novas plantinhas? Sim. Mas eu vou observar bem as plantinhas que eu vou estar adquirindo. Vou simplificar no sentido de que vou deixar as que são mais resistentes, aquelas que realmente dão certo e aquelas que realmente não dão trabalho. Porque a gente tem perdido também muito dinheiro, querendo ou não, a gente tem sim perdido muito dinheiro comprando plantas que fungam com muita facilidade e que, né, qualquer calorzinho aí, elas já estão indo embora. E nós temos espécies, gente, olha só que coisa mais linda essa Tinkerbell, que são muito resistentes, são maravilhosas, são prolíficas, enchem vasos rápido. Principalmente, gente, essas plantinhas, as suculentas mais antigas, aquelas suculentas de vó que a gente chama. Essas são maravilhosas, são resistentes, elas não dão trabalho, ficam lindas aí o ano inteirinho. Então a gente vai ter que sim, no futuro, fazer uma seleção
e ver quais são as plantas que a gente vai cultivar e quais são as plantas que a gente vai deixar de cultivar. Até porque não é algo que a gente queira fazer, mas algo que a gente precisa fazer. Pois se a gente não fazer dessa forma, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir mais cultivar suculentas. E assim, seria assim uma tristeza muito grande, né? A gente não poder mais cultivá-las. Aqui eu tenho uma maravilhosa. Essa é a Sedevéria Sorrento. Olha que linda, gente. É uma planta bem rústica, maravilhosa. Então a gente vai ter que sim fazer uma seleção de algumas plantinhas aí e ver quais que se adequam, aquelas que dão mais certo, aquelas que aguentam. Na verdade, vão ser aquelas que aguentam o calor, né? Não vai ser mais o frio ou outro tipo de intempérie, mas vai ser mais o calor. E a gente vai aqui fazendo essas experiências e vai passando para vocês. Aqui nós temos o Sedum Pompom Psaia, que é tudo de bom. Tenho dele ali na bancada vermelha e tenho dele aqui nas minhas estantes, né, nos meus painéis de latinhas. E eu tenho sempre mostrado ele, e falado quanto esse Sedum, ele é rústico, ele é fácil de cultivar, é um Sedum aí que praticamente não adoece. Então é esse tipo de planta, gente, que a gente vai ter no jardim, que a gente, né, vai adquirir. Se a gente não fizer dessa forma, a gente vai ficar triste, como eu tenho muitas seguidoras dizendo que querem desistir do cultivo de suculentas. Gente, eu digo para vocês não desistirem. O que vocês têm que fazer é investir em suculentas resistentes, de fácil cultivo. Eu sei que a gente tem preferências, né? Tem pessoas que gostam muito de equevérias, tem pessoas que gostam de calanques, de crássulas. Nós temos aí colecionadores de todos os tipos de espécies de suculentas. Eu aqui no meu jardim eu tenho praticamente todas as espécies, aquelas que eu consigo, né, adquirir, eu trago para cá. Mas tem pessoas que têm preferências. Mas se a gente quer continuar cultivando essas lindezas, e pessoa que ama a planta, né, vai ter que mudar sim. Senão a gente não vai conseguir tê-las no nosso jardim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um desabafo aqui, né? A gente preocupada com vocês, preocupada aqui com as plantinhas também. Mas eu fico mais preocupada com vocês, porque querendo ou não, tem pessoas que estão iniciando a cultivar suculentas agora, né? E era um sonho cultivar suculentas e não estão conseguindo, justamente que às vezes começaram num período, né, muito quente, como agora é muito quente, e assim passando pelo verão não é fácil. Eu aconselho que você que quer iniciar a cultivar suculentas, comece no outono e inverno, gente. É um período melhor para você fazer adaptação, para você conhecer, para você aprender a cultivar suculentas. Vai ser bem mais fácil, tá bom? E assim, gente, outro conselho que eu dou para vocês, né? O seu município, o seu lugar, a sua cidade é muito quente, use o sombrite. Use o sombrite, você pode usar o vermelho, o branco, o preto, a cor aí que for melhor para você, que você conseguir adquirir. Você usar o sombrite, isso vai dar um conforto a mais para suas plantinhas. Claro, você manda usar sombrite, mas você está mostrando suculentas a sol pleno. Gente, essas foram adaptadas durante anos, nos anos que não eram tão quentes também. Então elas, querendo ou não, elas já estão mais resistentes. Então, assim, elas aguentam mais todo esse calor, né? E a Ruth sempre usa, né? Eu aqui uso sempre de estratégias para estar cultivando elas. Todas essas estratégias eu deixo aí nos vídeos, gente. Então, assista, né? Tem vários vídeos aí, você pode colocar aí na playlist e deixar rodando, que você vai ter muitas, mas muitas informações sobre o cultivo de suculentas. Sempre com o intuito, gente, de poder ajudar vocês a cultivar também. Então, né, eu me despeço com essas lindezas, encorajando vocês a continuar cultivando. Vamos buscar estratégias para a gente continuar e conseguir passar esse verão, esse calor todo, né, com essas lindezas. Pois essas lindezas, elas nos deixam muito felizes e a gente não consegue não deixar de cultivá-las. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.